Não quero te assustar de verdade, mas teve uma mudança na conclusão do Enem dos últimos anos para cá, que está ficando mais forte agora com a vinda da nova banca Sebrasp. Eu já falei isso para os meus alunos no ano passado e estou reafirmando aqui no YouTube para você não dar mole. Qual que é essa mudança na conclusão, na proposta de intervenção? É muito claro, muito simples, que eu vou mostrar para você aqui agora no 3, 1, 2, 3, olho na minha tela. Essa aqui foi a redação do ano passado que eu fiz, escrevi com todo carinho, tirei 980 e gabaritei a competência 3 e a competência 5. Já vou te falar o que a competência 3 tem a ver com a 5, mas por enquanto, preste atenção nessa mudança, Quando você está no seu desenvolvimento, é obrigatório que você dê exemplos anti-lacuna. O que são exemplos anti-lacuna? Eu falo aqui no livro, se você tem no livro, abra na página 71. É que legal que você acompanha o vídeo do YouTube junto com o meu livro. Exemplos anti-lacuna, basicamente, são exemplos do problema na prática. Falta de leis, insuficiência de debate público, carência de políticas públicas como X e Y, falta de profissionais capacitados no auxílio disso. Isso aqui, galera, são exemplos anti-lacuna. Tu entendeu o que é isso? Se você já sabia o que era exemplos anti-lacuna, já coloca nos comentários para quem já sabia. E calma que eu vou falar o que isso tem a ver com a conclusão e qual foi essa mudança, hein? Basicamente, você vai desenvolver o seu parágrafo e no meio do parágrafo você vai dar exemplo do problema, como eu fiz aqui, ó. Eu falei que as mulheres que realizam trabalho de cuidado, esse foi o tema, são afetadas pela indiferença. E me dá um exemplo dessa indiferença. Agora vem um exemplo anti-lacuna, já vista a carência de debate na família e na escola sobre a importância da divisão igualitária de tarefas de cuidado entre homens e mulheres. A exemplo dos afazeres domésticos, historicamente vinculados à figura feminina. Pronto, trouxe um exemplo anti-lacuna que ilustra como que é essa indiferença. Ok? Pronto. Quando a gente traz esse exemplo anti-lacuna, a gente necessariamente precisa solucionar na proposta de intervenção. Em hipótese nenhuma você pode solucionar uma coisa que você não apresentou. Não faça isso. Eu fiz isso no ano de 2015, no ano que eu fracassei em todas as competências e não deu certo. Então eu não quero que você cometa esse erro que eu cometi lá atrás. Então aqui, galera, basicamente, essa carência de debate eu vou chamar de P1. Problema 1. E aí que entra a mudança. Antigamente não era tão rígido assim, mas agora é. Esses problemas que você levantou precisam aparecer, nem que seja superficialmente, na proposta de intervenção como detalhamentos, ou como meio, ou como ação, ou como finalidade. Como é que ficou isso aqui na minha redação? Vou te mostrar daqui a pouquinho a minha proposta, tá? Mas antes, vou te mostrar o próximo desenvolvimento. No próximo desenvolvimento, qual foi o problema que eu apresentei? Eu falei que a ideologia do filósofo que eu apresentei não era a realidade, ou seja, o Estado ele é omisso. Me dá um exemplo. O que acontece na prática? Falta fiscalização trabalhista que garanta salário digno às mulheres que trabalham em locais destinados ao trabalho de cuidado humano, como asilos e creches ou em lares como domésticas. Pronto, que foi o exemplo dessa omissão. Então, quando eu falo em fiscalização trabalhista, eu vou chamar de P2. A falta da fiscalização trabalhista é o exemplo do problema 2, P1 e P2. Tendo agora P1 e P2 na mão, eu vou lá para a minha proposta de intervenção e eu vou solucionar P1 mais P2. Se eu não fizer isso, se eu solucionar P4 e P5, que eu não apresentei, simplesmente eu não vou gabaritar a competência 3. Por incrível que pareça, essa é uma regra que não afeta a competência 5. Está na conclusão, mas afeta a competência 3, que é organização, projeto de texto. Então imagina agora se eu falo sobre a falta de debate na mídia. Se eu falo sobre falta de campanhas nas redes sociais. Eu apresentei esse problema? Não apresentei falta de campanhas na internet, Facebook e YouTube, sobre o trabalho de cuidado. Não falei disso. Não falei também sobre verbas. Falta de verbas, não falei sobre falta de leis, não falei disso. Então eu não posso solucionar na proposta de intervenção um problema que eu não levantei no meu desenvolvimento, senão eu vou ferrar com
tudo, senhores. Desculpa aí esse gesto que eu fiz aqui inadequadamente. Desculpe! E como é que ficou a minha proposta de intervenção? Lembra que eu vou ler a minha proposta com foco no P1 e no P2. Como é que ficou? Eu não começo com aquela frase de abertura, é urgente, portanto, que seja desconstruído o problema. Eu já começo com a proposta direta. É urgente, portanto, que as escolas desconstruam os estereótipos que restringem as funções do lar às mulheres. Beleza? Então aqui eu já começo a falar, ó. Para que lá no P1 eu já falei, ó, historicamente vinculados à figura feminina. Ó, fazeres domésticos, historicamente vinculados à figura feminina. E aqui na minha proposta de intervenção, eu falo um pouco disso, ó. Estereótipos que restringem as funções do lar às mulheres. Então se percebe que eu já estou tentando dialogar com o meu P1 por meio de projetos pedagógicos, como palestras. Só que a palestra, ela não é autoexplicativa. Eu tenho que colocar a palavra debate. Por que eu tenho que colocar a palavra debate? Porque isso facilita a visualização do corretor. Se o corretor, na minha redação, já identifica que há falta de debate, e lá na minha proposta ele identifica a presença da proposta de um debate, então isso já mostra para ele que eu estou dando solução para P1 e P2, ou com P1 pelo menos, né? Então, ó, estimula as famílias a debater sobre igualdade de gênero. Então, quando eu falo da necessidade de haver debate na família e na escola, repara, debater, né? Na família e na escola. Foi exatamente esse problema que eu levantei aqui, ó. Haja vista a carência de debate na família e na escola. Pronto, você percebeu que foi intencional? É intencional, cara. Faça isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, P1 foi resolvido. Muito bom. Se você for ver aqui, eu já coloco uma finalidade a fim de valorizar as tarefas de cuidado e combater estereótipos. Até repeti a palavra estereótipo aqui, mas esquece, não foi tirado ponto dessa repetição. A repetição não é um problema só se for uma coisa excessiva, certo? Então você percebe que até a linha 27 eu já resolvi o P1 e já mostrei a gente ação, meio, finalidade e detalhamento. Até aqui, a minha nota da competência 5 foi 200, porque eu mostrei os 5 elementos com clareza. Só que eu não vou tirar nota máxima na competência 3 ainda. Por quê? Porque falta resolver o P2. Então eu vou fazer um pedaço aqui para conseguir resolver o P2. Eu poderia ter resolvido uma única proposta, mas eu fiz duas, tá? Não tem problema nenhum. Eu posso fazer uma ou duas. Se você quiser, bota um comentário assim, prof, me ensina a resolver o P1 e o P2 numa mesma proposta. Se você quiser, bota aqui. Se sobrar tempo eu faço. Mas se você quiser já acelerar no meu curso, tem tudo mastigadão. Clica na descrição do vídeo e fixado no meu comentário. Meu curso Fórmula dos 3 Modelos, você consegue ver em um dia. Um dia você consegue aí, explodir tua mente e tirar um notão. Então aqui, qual foi o P2? O P2 foi a questão estatal, falta de fiscalização, a permissividade do Estado em que as mulheres sejam exploradas, sejam marginalizadas, tratadas com desrespeito. Então, ó, por sua vez, o Ministério Público do Trabalho deve reduzir a exploração de mão de obra. Pronto, ó, tô começando a falar sobre trabalho, mão de obra. Por intermédio do envio de fiscais. Olha aí, fiscais. Quando eu proponho fiscais, eu estou dando solução ao problema da fiscalização trabalhista. Aos locais destinados ao cuidado humano, como asilos e creches. Então, inclusive, os exemplos que eu dou como detalhamento são os mesmos exemplos que eu dou como problema no desenvolvimento. Tá percebendo isso? Isso aqui mostra organização, projeto de texto. Isso pontua na competência 5, não, na competência 3. Certo ou não? Beleza. Então resolvi, né? Resolvi P2. Pronto, resolvi P2. Eu não posso acabar aqui, porque se eu acabo aqui, a minha redação fica incompleta. E aí, se eu faço uma conclusão que parece que acaba do nada, eu perco na competência 2. Não pode, tá, galera? Acaba que isso aqui é uma aula de competência para você. Eu vou fechar assim, ó. Para que as mulheres que dedicam a vida a cuidar do outro também sejam protegidas. Eu achei bonita essa frase, né? A mulher que trabalha cuidando do outro não é cuidada. Então eu quero que agora a mulher que dedica a cuidar da vida do outro também seja cuidada e protegida. E aqui depois eu fecho e encerro a minha redação bonito com: dessa forma a invisibilidade será enfrentada e os direitos idealizados pela ONU deixarão de ser apenas teoria. E aí eu cito a ONU que eu apresentei lá em cima na minha introdução. Então, galera, espalhe para as pessoas,
Fale para todo mundo nas colinas, fuja para as colinas e mostre para as pessoas que tem que solucionar P1 e P2 na tua proposta de invenção. Tu gostou? Se botou? Como é? Se você gostou, comenta aí gostei, que eu vou saber que você ficou até o final do vídeo. E agora também o YouTube vai te sugerir um vídeo muito bom. Clica nele aqui e continua vendo. Valeu, tchau.